Bom, pessoal, Canal Brasil Notícias chegando. Todo mundo queria saber quando seria a sabatina. Sai ou não sai a sabatina de Bessias? Eis que já temos uma data para a sabatina de Bessias, né? Demorou, né? Eu acho que essa do Messias foi a mais, acho que foi a mais demorada, desde da saída, né, de um ministro da corte até a aprovação dele e ele assumir a corte. Eu acho que essa tem sido a mais longa, que ainda é do ano passado. E a gente vê uma coisa que é interessante. A prorrogação da sabatina de Messias tem sido toda ela política, gente. Nós estamos a mais, deixa eu ver o que, a gente está em abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu acho que foi quando que ele lá, outubro, novembro. Eu acredito, eu não estou lembrado agora quando foi a data que o último ministro saiu, mas eu acredito que nós estamos em torno de 6 meses com apenas 10 ministros do Supremo Tribunal Federal atuando, né? Então, você imagina, gente, esse prazo é um prazo muito grande para o Supremo estar do jeito que está, faltando um componente. Isso mostra a falta de compromisso dos nossos políticos com a justiça brasileira e do uso político, gente, até nisso, lamentavelmente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição, chave Pix, uma forma de você patrocinar o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Link de convite também para o grupo do WhatsApp, eu deixo todas as matérias por lá e você não perde na dica, na dica. Indicado ao STF, Jorge Messias será sabatinado em 29 de abril, às vésperas da sessão conjunta do Congresso para votar o veto de Lula, né, sobre derruba ou não derruba do PL da dosimetria. Bom, matéria Poder 360. O senador Everton Rocha, PDT do Maranhão, anunciou nesta quinta-feira, 9 de abril de 2026, que a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal, será realizada em 29 de abril no Senado. O Everton foi escolhido como relator da indicação. A expectativa é que a sabatina na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ocorra pela manhã e mais tarde no plenário. Bom, de manhã, porque passa primeiro pela CCJ, e à tarde, aí é todo mundo junto e misturado. Continuando, né? De acordo com o senador, o calendário foi definido em conjunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil, e com o presidente da CCJ, Octo Alencar, PSD da Bahia. A leitura do relatório está prevista para 15 de abril. O Everton declarou aos jornalistas que apresentará parecer favorável à indicação. Claro, né? É óbvio. PDT vai ser contra? Não. Ele afirmou que Messias atende aos requisitos constitucionais, como notório saber jurídico, agora essa é da hora, e reputação ilibada, mesmo, né, tendo viagens ali, né, com coisas do master, né, enfim, deixa pra lá, não vamos entrar nesse bom, deixa pra lá a palavra, não saiu. Disse ainda que o indicado intensificou o diálogo com os senadores nos últimos meses e que o cenário é considerável favorável à aprovação. O relator também avaliou que o prazo para a tramitação segue o rito usual e rebateu críticas sobre eventual aceleração do processo. Gente, o mundo tá de ponta cabeça, o negócio tá atrasado, o cara disse que estão criticando porque estão acelerando o processo, eu não sei mais não, viu? Mas é menos a mais, enfim. Continuando.
Segundo ele, o calendário considera tanto o tempo decorrido desde a indicação quanto os trâmites formais no Senado. Ai. Olha, o Everton afirma que a sabatina de Messias será em 29 de abril. Pois é, gente, tá aí, né? Vamos aguardar, né, para ver aí como é que vai. Eu não sei não, é complicado esse negócio. O advogado Luiz Inácio Lula da Silva, PT, anunciou em 20 de novembro de 2025 a indicação, 20 de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, aí nós estamos em abril, 5 meses, gente, 5 meses. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, anunciou em 20 de novembro de 2025 a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a saída de Luiz Roberto Barroso. A indicação enfrentou resistência no Senado, sobretudo pela proximidade de Messias com o presidente e por posições defendidas pelo chefe da AGU. Parte das críticas partiu do presidente da casa, Davi Alcolumbre, que defendia a indicação de Rodrigo Pacheco, PSB, para o posto. Nos meses seguintes, Messias intensificou a articulação política e visitou gabinetes de senadores em busca de apoio prático comum no processo de indicações ao Supremo. A mensagem oficial com a indicação foi enviada por Lula ao Senado em 31 de março, quase 5 meses depois do anúncio. Você vê que o negócio, gente, foi político, todo político. Uma briga entre ele e Alcolumbre. Alcolumbre queria quem? O Pacheco. Pacheco, Lula não queria, né? E aí Lula queria o Messias. E essa quebra de braço ganhou Lula. Mas também deve ter tido aí muita verba por baixo do pano, enfim. Bom, conforme o levantamento, presta atenção, conforme o levantamento realizado pelo Poder 360, publicado no dia 22 de março de 2026, Messias tem o apoio declarado de 25 senadores. Ele precisa de pelo menos mais 16 votos para atingir os 41 necessários para ser aprovado. Antes da votação no plenário, no entanto, o atual advogado da União precisa ter seu nome aprovado pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. No colegiado, tem 10 dos 14 votos. Então, já foi aprovado lá. Necessários. Outros 7 senadores são contrários e 10 não declararam posição. Pensando bem, não é assim tão simples. Vamos aguardar para ver, né? Enfim, tá aí, gente. O Poder 360 procurou os 81 senadores. Do total, 25 declararam que vão votar a favor de Messias, 14 se dizem contra, 39 não declararam voto. 3 não responderam. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil, Rodrigo Pacheco. Pacheco acho que não vai votar a favor não, hein? Eu tenho pra mim que ele não vai, ele ficou bravo. PSD e Jorge Cajuru, PSB. Bom, o Cajuru vai depende. Bom, enfim, é um negócio complicado. Bom, tá aí, gente, a matéria, né? Então, a gente só tem agora a aguardar as cenas dos próximos capítulos. Porque esse jogo aqui, essa briga entre Alcolumbre e Lula, né? O Lula nunca teve, gente, a intenção de colocar Pacheco como ministro do Supremo. Mas Lula trabalhou essa ideia na cabeça de Pacheco enquanto Pacheco era presidente do Senado. Claro, interessava para ele. Só o Pacheco que acreditou que realmente, né, ele iria. Só o Pacheco acreditou, claro. Mas ninguém acreditava nessa ideia. Tanto é que agora tá aí. Aí foi esse o motivo político, gente. Se Lula... A gente lembra, inclusive, que Alcolumbre até quis pautar lá no início do ano a indicação do Messias, sabendo que ele seria reprovado. Aí deu um nó danado, porque Lula não tinha mandado a indicação, e aí isso poderia ser usado como uma forma de anular a votação. Enfim,
um nó danado. Aí depois ficaram lá, ficaram nos bastidores discutindo, porque um queria um, o outro queria o outro. Resumindo, enquanto isso, o Brasil de pernas pro ar, porque o comprometimento, gente, dessa turma com o Brasil é zero. O comprometimento deles é com eles próprios, não com o povo. As pessoas votam nesses caras para representar o povo, mas esses caras não representam o povo. Lamentavelmente, essa é a nossa realidade. Tá aí o barco pegando fogo, afundando e a gente dentro dele e vale os interesses desses meninos. Bom, deixa o seu comentário aí, segue a gente, né? Eita, Brasil, velho, esse nosso Brasil brasileiro, viu? Esse é o nosso Brasil brasileiro. Bom, gente, é bom lembrarmos, só para um adendo aqui, né? Só pra gente... Dia 30 é a votação... Ó, pra você ver como o negócio, gente, é feito todo dentro de um contexto político. Isso tá tão escancarado. Dia 29 foi pautado a sabatina do Messias. Dia 30 vai ter a sessão do Congresso convocada por Alcolumbre, que vai juntar senadores e deputados. E nessa sessão, geralmente, tem duas coisas que acontecem. Eles abrem CPMIs, tem que ler relatório de CPMI, então se tiver uma CPMI, a CPMI tem que entrar na pauta. E votam para derrubar ou manter veto de Lula. E aqui, neste ponto, nós temos o veto do PL da dosimetria de Lula. Estão lembrados? Pois é. Nesta data, dia 30 de abril, foi convocada a sessão para analisar esse veto. Então, veja se não é um joguinho político de Alcolumbre tentando agradar os dois lados da história. Um lado, vamos pautar a sabatina do Mendonça. Pô, lá vai, o Mendonça já foi, do Messias. Vamos pautar a sabatina do Messias, que eu tava lendo ali a matéria do Mendonça agora há pouco. Né? Vamos pautar a sabatina do Messias. Aí agrada a oposição no dia 27. De manhã CCJ, à tarde votação do plenário, né? E aí, dia 30, nós vamos para a questão da dosimetria. Eu tô achando que foi colocado nessas duas datas, tão próximas uma da outra, para haver um acordão, porque é de interesse de uma ala do Congresso aprovar a dosimetria e uma outra ala não aprovar a dosimetria. Assim como é interesse de uma ala do Congresso aprovar o Messias, como tem uma ala que é contra aprovar o Messias. Então, é como se fizesse essas duas pautas ali, para quê? Para haver um acordão entre eles. Não, tudo bem, eu aprovo o seu se você aprovar o meu. Mais ou menos isso. Será que vai? Agora, eu comentei isso, eu falei isso num outro vídeo, eu vou repetir isso aqui para vocês. Gente, seria algo assim inédito. Seria algo assim de arrepiar o cabelo dos pés. Né? Da sola do pé. Se é que tem cabelo na sola do pé. Se nós tivéssemos sabatina de Messias rejeitada no dia 29 e no dia 30 veto de Lula derrubado. Gente, seria assim, ó, algo que levantaria a moral do Congresso, principalmente nesse momento de eleição. E outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, convido vocês a acompanharem tanto a sabatina quanto a votação da derrubada do veto. Eu não sei, e aí tá a questão, depois a gente vai ver, mas eu não tô lembrado se a sabatina o voto é secreto e não tô lembrado se a derrubada do veto também é secreto o voto. Mas sendo nominal o voto das duas ações, ou de pelo menos uma,
nós devemos acompanhar essa sabatina e devemos acompanhar a questão do veto da dosimetria, a derrubada ou não, para vermos quem de fato está representando o povo, quem de fato merece ter o voto para uma recondução no Senado, que nós teremos 2/3 do Senado, né, que vão disputar uma reeleição. Um terço não vai, porque já foram eleitos agora em 2022 para um mandato de 8 anos, mas um grupo está finalizando, 2/3 está finalizando um mandato de 8 anos. Então, é importante que a gente observe bem quem está votando a favor do povo no Senado, dos interesses do povo, porque precisa se lembrar, gente, que eles estão lá para representar os nossos desejos. Não é o jogo sujo deles. Nós votamos neles para eles nos representar. O que nós queremos que aconteça, as nossas ideias, as nossas vontades, eles têm que colocar em prática, fazer acontecer. E também os deputados. No caso do PL da dosimetria, a gente vai poder avaliar os deputados. No caso da sabatina, só os senadores, mas no PL da dosimetria dá deputados e senadores. Bom, vamos aguardar para ver, né, o que acontece no dia 29 e no dia 30. Bom, deixe seus comentários aí, sua opinião, seu ponto de vista, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá.